Muito boa noite. Em Lusaka, o governo de Luanda e a UNITA chegaram ao consenso. O acordo de cessar-fogo para Angola deverá ser assinado já amanhã. Em Lusaka houve finalmente consenso. As delegações do governo de Luanda e da UNITA concordaram num cessar-fogo para Angola. O esboço de consenso começou esta tarde, mas só ao princípio da noite a UNITA teve luz verde de Jonas Savimbi para aceitar a desmilitarização dos homens do Galo Negro à medida que as tropas forem sendo acantonadas ou aquarteladas. As armas vão ficar com as Nações Unidas pelo menos durante 4 meses, tempo tido como suficiente para que haja o ingresso dos militares de Savimbi nas Forças Armadas angolanas. No sábado de manhã, o texto final do protocolo para o calar das armas vai começar a ser escrito. Terá de estar pronto amanhã mesmo, já que os delegados do governo querem entregá-lo o quanto antes ao presidente Eduardo dos Santos. Estarão assim concluídos os trabalhos militares de mais esta ronda negocial. No domingo é dia para fazer uma pausa nas conversas, que deverão recomeçar depois, na segunda-feira. Esta ronda estará concluída no dia 10 deste mês e depois, a partir dos primeiros dias de janeiro, as duas delegações, UNITA e Governo, vão voltar a sentar-se à mesma mesa para apreciar as formas como o cessar-fogo estará a ser implementado e discutir os postos de comando a atribuir no Exército aos homens de Savimbi. Tudo esperanças e planos que todos os negociadores esperam que estejam completamente concluídos lá para meados de janeiro. A marcar a conclusão, espera-se a tomada de posse em Luanda de todos os deputados eleitos pela UNITA nas eleições de toda a discórdia. E nesse mesmo dia, os próximos ministros do Galo Negro, que saírem desta reconciliação nacional, também vão comprometer-se com o povo angolano. Lá, no terreno, em Angola, estão todos à espera que estes planos não passem de mais um grande ato de esperança. Mais de uma centena de trabalhadores do Porto de Setúbal bloquearam hoje as instalações. Temiam que não lhes pagassem as indemnizações devidas pela rescisão do contrato de trabalho. Mas já esta noite chegou a garantia de que há dinheiro e muitos acabaram por assinar a rescisão ali mesmo. Era meio-dia quando cerca de 150 trabalhadores bloquearam a entrada do Porto de Setúbal, ali se mantendo até cerca das 18 horas. Hoje era o dia marcado para a rescisão dos contratos de 134 trabalhadores, abrangidos pelo processo de reestruturação da Portgest, órgão de gestão da mão de obra portuária de Setúbal. Os sindicatos hoje, talvez por falta de garantias da parte eles consideraram que não tinham garantias, resolveram precipitar os acontecimentos, marcando e levando a efeito uma greve que nós consideramos selvagem. Os trabalhadores consideraram necessária uma medida de protesto mais forte ao saber que não havia meios para processar o seu licenciamento. Os processamentos não podiam ser feitos porque havia uma empresa, essa empresa que é a ETT, que não tinha meios financeiros para pagar vencidos e vencidos aos seus trabalhadores quadros da empresa e algumas dívidas tinha aqui com a Portgest. Foi isso que nos levou a tomar a posição de bloquear o Porto, que só assim, tomando esta posição, é que conseguimos atingir os nossos objetivos. A disponibilização destes trabalhadores faz parte de um plano de reestruturação dos portos de Leixões, Lisboa e Setúbal. A tecnologia portuária avançou bastante nesta última década e a mão de obra tornou-se manifestamente sedentária. É a razão. A dúvida mantém-se no que respeita aos cerca de 30 trabalhadores administrativos, que com o plano de liquidação da Portgest desconhecem o seu futuro. Eles foram totalmente, foram postos à margem de parte pelas entidades empregadoras que aqui trabalham na Portgest. Apesar de tudo, a rescisão dos contratos de alguns trabalhadores começou a ser feita ainda esta noite. Agora, resta aguardar. Quem manda é Cavaco Silva. Quem dita a política do emprego é o primeiro-ministro. Falcão e Cunha, o novo senhor da pasta, apresentou-se hoje em entrevista à RTP como mero executante. Não define prioridades e promete enfrentar tranquilo a contestação. Para já, faz contactos para formar equipa. Terá ao seu lado 2 secretários de Estado, mas quanto a nomes e apesar das especulações, o ministro garante que nada está definido. Bom, ainda não tenho equipa formada, estou neste momento a tomar algumas iniciativas no sentido de ter constituído a equipe em tempo útil. E já sabe quantos secretários de Estado é que vai ter? Olha, vou ter 2 secretários de Estado. Algum dos que está atualmente vai manter-se no cargo? Como lhe disse, eu estou neste momento a fazer diligências para formar a minha equipe e não lhe vou adiantar se vai ficar algum dos secretários de Estado, ou os 2, ou nenhum. Não tenho ainda decisões finais tomadas. Mas já fez convites e espera respostas, é isso? Fiz alguns contactos, como lhe disse. Em relação ao que vai encontrar no Ministério do Emprego, vive-se cada vez mais um clima de grande agitação social.
Como é que espera encarar esse clima? Olha, com toda a tranquilidade de quem acredita que o futuro deste país vai ser um futuro de prosperidade e de desenvolvimento, e que o pior da crise económica que atravessamos já começou a passar. Qual vai ser a sua prioridade quando chegar ao Ministério? Eu disse já mais que uma vez aos seus colegas nestes últimos dias que as prioridades do Governo são fixadas pelo Primeiro-Ministro e pelo Conselho de Ministros. Naturalmente que eu colaborarei naturalmente na definição das prioridades, mas que competem, repito, ao Primeiro-Ministro e ao Conselho de Ministros, e procurarei depois executar aquilo que for decidido, executar o melhor que sei e o melhor que posso. Está preocupado com o buraco crescente da Segurança Social de 140 milhões de contos. Como é que pensa resolver esse problema? Os números são seus e a referência é sua, não são meus. Eu não tenho ainda um conhecimento suficiente, suficientemente profundo dos problemas da Segurança Social, mas naturalmente que os equacionarei logo que possa e logo que tome posse e que procurarei encaminhá-los da melhor maneira possível. Guterres ataca Cavaco de novo hoje por causa da remodelação. O líder do PS diz que Cavaco Silva sacrificou ministros só para se manter no poder. Em tempos de campanha, medidas destas só causam instabilidade e vêm, diz Guterres, do homem que contra ela tanta vez fez tocar os sinos. Começou por tocar os sinos a rebate com a ameaça da instabilidade, dizendo que vinha aí a dissolução da Assembleia, que vinha aí o caos político. Mal se tinha calado com esta afirmação, é ele próprio a provocar a instabilidade e a fazer o que é inédito em qualquer país democrático, que é provocar uma remodelação em plena campanha eleitoral, dando o maior sintoma de instabilidade. Não pode deixar de impressionar que um primeiro-ministro que sempre se afirmou imune a pressões, que sempre disse que as suas convicções se manteriam em todas as circunstâncias, seja capaz de sacrificar um Ministro da Saúde em dia de greve dos médicos, sacrificar um Ministro da Educação em plena crise educativa, no fundo de oferecer a cabeça de 4 ministros numa bandeja às oposições e à sociedade apenas para que ele próprio possa sobreviver no poder em Portugal. E com o Natal à porta, a companhia aérea alemã Lufthansa deixa-lhe uma prenda. As viagens vão baixar de forma drástica. As outras companhias europeias já responderam de imediato e da mesma maneira. Preços em baixa a pedirem voos em alta. Abriu a campanha de saldos nas companhias aéreas europeias. Quem tomou a iniciativa foi a Lufthansa. O anúncio hoje feito em Frankfurt veio provocar uma autêntica reviravolta no preço das viagens aéreas na Europa. É apenas uma estratégia de mercado para recuperar a procura, comentou a propósito um porta-voz da companhia aérea alemã. Com esta campanha, que vai durar até março, uma viagem entre a Alemanha e a França chega a custar metade do preço. Outras companhias europeias já lhes seguiram as pisadas nos voos com a Alemanha. A Air France, por exemplo, propõe reduções que atingem 75% da tarifa completa. Os ingleses falam em preços que variam segundo a hora e o dia da semana em que se viaja. Os escandinavos, da SAS, que transportam 14 milhões de passageiros por ano, propõem 75% de desconto em todos os destinos da União Europeia, exceto para Portugal. Ouviram bem? Os holandeses da KLM entendem que a concorrência é a palavra de ordem da liberalização do mercado europeu. Lembram, entretanto, que já baixaram os seus preços. Os italianos também propõem preços reduzidos durante a estação baixa. Das companhias aéreas de Portugal e de Espanha, nada consta, por enquanto. Aguardemos para ver. Pablo Escobar, o barão da droga, foi hoje a enterrar, mas em Medellín, a cidade quartel-general dos traficantes, só a polícia se lembrou das acusações de tráfico de droga, de atentados à bomba, da morte de candidatos presidenciais, magistrados e jornalistas, tudo a mando de Escobar. Para o povo de Medellín, o rei da cocaína até podia ser um assassino, mas acima de tudo era um herói, daqueles que até dá casas aos pobres.
Um verdadeiro mar de gente presta homenagem a Pablo Escobar. Estes admiradores do senhor da droga são sobretudo pessoas muito pobres. Vivem em barracas que Escobar mandou construir e por isso estão-lhe reconhecidas. A mãe de Escobar dá-lhes uma certa força. Él era muy valiente, él era muy valiente. Lo que sí estoy muy sentida es con unos policías que cuando nosotros llegamos con ese dolor, con esa pena al anfiteatro, empezaron a decir cosas muy dolorosas. A multidão nervosa e impaciente fincou o pé à porta do cemitério onde o corpo do senhor de Medellín está a aguardar o funeral. Foram chegando mais e mais até que o espaço foi ficando pequeno para tanta gente e o nervosismo cresce. El comunicado que mandó Pablo. En ese comunicado está la lista de todas las personas a quienes ustedes pueden ir a preguntarles por los atentados, por los asesinatos, por las masacres en los barrios populares. Bairros populares e ruas de Medellín que estão completamente cercadas pela polícia. A mesma força que há 24 horas abateu o barão da droga. Foi ontem, dia em que Escobar festejava os seus 44 anos e resolveu matar saudades da família com um simples telefonema. Um igualmente simples descuido que lhe trouxe a morte. Foi abatido neste telhado por uma força conjunta do Exército e da Polícia. Em fuga desde julho do ano passado, Pablo Escobar era acusado de tráfico de droga, de ter assassinado 3 candidatos presidenciais, dúzias de magistrados, jornalistas, políticos, e era ainda acusado de ter colocado bombas em dezenas de edifícios em Bogotá e Medellín. Pablo Escobar está morto, mas a população teme que a violência regresse, agora em forma de represália. Mas as autoridades colombianas já avisaram, a luta ao crime organizado vai continuar e que se desenganem os que pensam o contrário. PC Farias, o responsável por um dos maiores escândalos de corrupção de sempre, já chegou ao Brasil. O caso PC Farias fez cair Collor de Mello do poder. Farias era procurado há 5 meses e acabou por ser apanhado na Tailândia. Mas à chegada, a polícia deu-lhe um tratamento especial. E sabe porquê? Porque tem um título universitário. Há países em que vale a pena ser doutor. Paulo César Farias já se encontra preso em Brasília. O homem mais procurado nos últimos meses no Brasil e responsável pelo escândalo que levou à admissão de Collor de Mello, chegou sem algemas e foi instalado numa sala da Polícia Federal. Tratamento especial porque tem um título universitário. Portugal pode vetar os acordos entre a União Europeia e a Suíça por causa das 30 mil toneladas de escórias de alumínio depositadas ilegalmente em Setúbal. A ministra portuguesa do Ambiente pediu hoje a intervenção do Conselho Europeu, salientando a importância dos cuidados a ter com os movimentos de resíduos. O Prémio Pessoa foi hoje atribuído a Fernando Gil, doutorado pela Sorbonne e professor de Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. Fernando Gil foi galardoado pela sua importante obra filosófica desenvolvida em Portugal e no estrangeiro. O prémio, no valor de 7 mil contos, foi atribuído por um júri de 13 elementos, presidido por Francisco Pinto Balsemão. E seguimos agora para os jornais. Veja os títulos que daqui a poucas horas estão nas bancas. O Semanário Expresso garante que Dias Loureiro sai do governo no princípio do ano. E ainda a broncopneumonia de Soares, que atrasa a posse de novos ministros. No Semanário, remodelação da admissão no gabinete do Primeiro-Ministro. No Jornal de Notícias, destaque para o cessar-fogo em Angola. Também a paz em Angola vive horas decisivas no Diário de Notícias. No dia, o UNITA terá salvo à última hora o acordo de desarmamento. No 1º de janeiro, matador clandestino rende 10 anos de prisão. Outro destaque para o Correio da Manhã, agitadores em manifestações de estudantes. A dança dos secretários de Estado é o destaque do Jornal Público. Foi notícia de grande destaque hoje na Grã-Bretanha. Hoje e sempre, porque estou a falar-lhe de uma das mulheres mais famosas do mundo. A esposa perfeita, a mãe ideal. Tem dinheiro, prestígio e beleza. E todos os dias atrás dela, um batalhão de jornalistas. É uma vedeta por excelência. E agora vem dizer que não quer aparecer mais nas primeiras páginas. Aos senhores da imprensa fez um pedido. Esqueçam que eu existo. Depois explicou porquê. Vamos aos motivos de Diana, a princesa de Gales. Sei lá, estou farta. É uma canseira estar sempre em público, constantemente com o sorriso ligado, toda a gente a falar nas minhas costas, como se já não gostasse bastante eu ter de beijar centenas de criancinhas por dia e apertar as mãos suadas dos pais e das mães delas. Não posso abrir um jornal sem ver logo a minha fotografia, a minha vida toda, a que eu vivo e a que eles inventam. Ao princípio tem graça, mas ao fim de 12 anos estou farta, saturada, como acho que já disse. Estou verdadeiramente pelos cabelos.
E depois é porque eu gasto muito dinheiro em roupa para aqui, que viajo muito para ali, que a minha bulimia é inadmissível para acolá, fiz um escândalo desgraçado e teria a confiança da rainha para acolhi. Bom, desculpem, mas descontrolei momentaneamente, mas compreendem, até ajuda ao que eu quero dizer, e que é o seguinte: a partir de agora vou evitar aparecer em público, e calculo que sabem porquê. É que, embora sempre tivesse gostado das atenções dos jornais, aware of how overwhelming that attention would become, nor the extent to which it would affect both my public duties and my personal life in a manner that's been hard to bear. A minha dúvida agora é se quero que a imprensa dê bastante destaque ao meu desejo de não aparecer mais na imprensa ou se as minhas aspirações ao meu próprio blackout informativo devem começar já. Os motivos de Diana, uma princesa farta da fama, no fim de 24 horas, que amanhã não dá notícias. Vamos de folga, mas o Jornal de Sábado vai contar-lhe tudo. Tenha um ótimo fim de semana.